Cláudia, a palavra com a doutora Adriana vai pregar um dos processos. Informar os processos que estão sendo retirados de pauta. Pauta de relatoria da doutora Juliana, todos são processos do PJE. Pauta de relatoria da doutora Juliana é o número 31 da pauta, processo 11.037, dígito 92. Esse processo tem inscrição para sustentação oral. Quem está inscrita é a doutora Ariane Priscila Coutinho dos Santos. Esse processo está sendo retirado de pauta. Pauta de relatoria do doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, processo número 9 da pauta, processo 10.419, dígito 14. Esse processo não tem inscrição para sustentação. E pauta de relatoria do doutor Mauro César, processo número 9 da pauta, processo 10.093, dígito 20. Esse processo tem inscrição para sustentação oral, doutor Lucas Alvarenga Ribeiro. Processo número 39 da pauta, ainda do doutor Mauro, processo 11.204, dígito 95, também tem inscrição para sustentação, doutor Ricardo Araújo Nunes Leite. E processo número 46, também da pauta do doutor Mauro, é o processo 11.531, dígito 18. Esse não tem inscrição. Incontinente. É 6. Amanhã. Aí eu falei que era nacional no artigo. A gente começa com os pedidos de preferência. Começa na pauta do doutor Mauro, processo número 26 da pauta. Processo 10.728, dígito 24. Votam no processo doutor Mauro César Silva, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita para sustentação, doutora Clarissa Araújo, aqui inscrita pela CIA Modas. Doutor Mauro, quer? Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante, no mérito nego-lhe provimento. Boa tarde a todos. É Eu vou a palavra, aguardar doutor. voto divergente, por gentileza. Bom, eu estou acompanhando o desembargador Paulinelli. Eu também. É unânime, doutora. Eu agradeço, então. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Mais um pedido de preferência, agora na pauta do doutor Marco Antônio, processo número 6 da pauta. Processo 10.232, dígito 71. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Ricardo Marcelo Silva e doutor Mauro César Silva. Inscrita para sustentação, doutora Alessandra Zama. Mixagem, a senhora está falando por quem, doutora? Boa tarde. É pela recorrida. Pela Divicom? Sim. Ah, o senhor fez agora? É porque ele ainda não me passou. Doutor. O senhor está falando pelos recorrentes? Doutor José Caldeira Brant Neto, pelos recorrentes. Desembargador Paulinelli, quer antecipar o voto? Esse processo é um pouco complicado, deu muita dúvida. Eu acho que era melhor ouvir primeiro. A doutora tem a palavra. Sim. Prefere falar o recorrente primeiro? Ou para mim tanto faz. Doutora tem preferência. Não tem importância. Não tem importância. Por favor, doutor. Vem. Preferência por ser mulher não existe. Nossa Senhora. 7, né? Excelentíssima senhora doutora desembargadora presidente, eminentes desembargadores, componente dessa igreja turma, nobre procuradora, digna secretária. Excelência, trata-se de um caso de acidente fatal que vitimou uma trabalhadora que era vendedora. E o acidente ocorreu na famosa rodovia da morte, indo para Monlevade, Ipatinga. Numa curva, ela perdeu a direção
veio a colidir com outro veículo e faleceu. A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, atribuindo à vítima culpa exclusiva. Mas, excelências, o que nós insistimos está bem posto no recurso ordinário, e nós queremos ressaltar aqui da tribuna, é a situação de responsabilidade objetiva do empregador. Porque, no caso, ela é empregada da empresa. Ela tinha que se deslocar para exercer seu trabalho. Quem tinha que conceder o transporte para o trabalhador é a empresa. Mas, ou por economia, para não gastar com passagem, a empresa dá um carro e a própria pessoa dirige. O próprio empregado dirige. Nesse caso, excelência, aplica-se a responsabilidade objetiva do 734 do Código Civil, que é o transportador. Porque o empregador, quando ele transfere do transportador, por concessão pública, o ônus de ele mesmo fazer o transporte, promover o transporte, ele está assumindo a responsabilidade do transportador. E, nesse caso, não há dúvida que a responsabilidade é objetiva. Então, portanto, excelência, por esse aspecto, não há como negar a responsabilidade da empresa pelo acidente. Há um outro aspecto também de responsabilidade objetiva que a jurisprudência consagrou, que é aquela situação do motorista que transita em rodovia notoriamente perigosa. Ou seja, uma situação em que aquele risco comum de toda e qualquer atividade assume um caráter exponencial, que é o risco grave, iminente, de qualquer motorista que transita pelas nossas rodovias. Nesse caso, excelência, não há um laudo pericial dizendo qual a razão. Há cogitações que poderia ter sido excesso de velocidade, mas pista molhada, nessa rodovia que todos conhecem, extremamente sinuosa, e eu conheço de perto porque viajo toda semana para lá, há mais de 40 anos faço esse trajeto. Então não há uma prova. Poderia ter sido pneu do carro, mas também não há uma prova para dizer que a empresa é culpada por causa disso. Não, excelência. Aqui o que se pede foi bem posto no recurso ordinário, e nós queremos ressaltar aqui da tribuna, é a responsabilidade objetiva. Neste caso, seja pelo fornecimento do transporte que o próprio empregador propiciou, seja pela natureza do trabalho de motorista, e ela não era a profissão dela ser motorista, ela era vendedora. Mas, como tinha que deslocar, e por economia, a empresa prefere dar o veículo e permitir que a própria pessoa faça a condução de si próprio. Então, nesses casos, não há como fugir à responsabilidade objetiva. Nós tivemos a oportunidade de distribuir um breve memorial salientando esses aspectos, arrolando vasta jurisprudência do Colendo Superior ao Tribunal do Trabalho, inclusive uma específica do próprio eminente desembargador, relator, que em casos tais reconheceu a responsabilidade objetiva. Com essas singelas ponderações, confiam os recorrentes que haverá de ser conhecido e provido o seu apelo para, reformando a decisão do primeiro grau, julgar procedentes os pedidos nos termos da inicial justiça. Tem a palavra, doutora. Obrigada. Egrégia turma, boa tarde. Começando pela responsabilidade objetiva do empregador, foi descartada pela sentença complementada pelos embargos declaratórios. A falecida era propagandista de produtos farmacêuticos. Trabalhava na zona sul de Belo Horizonte e, eventualmente, fazia viagens para a Cidade do Aço. No dia do acidente,
foi juntado primeiro, a empresa jamais está desfazendo da dor da família, dos colegas de trabalho, prestou toda assistência funeral. Isso não foi colocado no processo pelos autores, que disseram que a empresa não prestou assessoria. Isso não é uma verdade. No dia do acidente, foi uma vítima fatal, havia excesso de velocidade, o boletim de ocorrência foi juntado pelos próprios autores, assim como a nota fiscal da manutenção do carro, que foi feita no dia. A alegação dos autores é que houve a troca de somente um pneu. A nota fiscal que eles próprios acostaram dizia que havia sido feito balanceamento, alinhamento, troca de válvula. O veículo era seminovo, com menos de 3 anos de uso. A empresa troca a frota regularmente. Nesse caso de responsabilidade objetiva, jamais poderá se confundir a empregadora como motorista de caminhão, como motorista de ônibus, que aí sim atrairia responsabilidade objetiva. Ela transitava na rodovia de vez em quando, mas não era todos os dias. A maioria das visitas médicas que ela fazia, por óbvio, era na cidade de Belo Horizonte, e isso ficou comprovado na prova testemunhal. Fora o boletim que comprova a culpa exclusiva da vítima, ela já era uma propagandista com um certo mister, já tinha trabalhado em outros laboratórios, tá? Então, o carro é uma praxe do mercado. Tem multas pretéritas por excesso de velocidade que foram também juntados aos autos. Bom, esse é um resumo por que não seria aplicada a responsabilidade objetiva. Primeiro, porque ela não era motorista de caminhão ou de ônibus que vive transitando nas estradas todos os dias. Mas, caso haja a reforma da sentença, o que não se espera, ainda assim tem que se falar numa limitação da indenização, né, de qualquer indenização deferida. Por quê? Primeiro, porque os autores não comprovaram que são dependentes da vítima, da falecida. Tá? No imposto de renda que eles próprios juntaram, não há qualquer menção em relação a isso. A empresa pagou um seguro de vida de mais de R$180 mil. A beneficiária do seguro de vida não foram os pais da falecida, e sim a irmã, que em réplica admitiu que usou em benefício próprio. Não se pode transferir para a empresa o dever de alimentar. Por essas e outras razões, também foi distribuído um memorial, requer que seja mantida a sentença na íntegra. Obrigada. Desembargador Paulo Neve. Eu vou pedir à presidente que leia primeiro a conclusão do voto. Pois não. Conheço o recurso ordinário e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar as réis ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$50 mil, com observância da súmula 439 do TST, para o cálculo dos juros de mora e correção monetária e indenização por dano material no valor de R$ 382.200. Declaro, para os fins do artigo 832, parágrafo 3º da CLT, a natureza indenizatória das parcelas. Diante da inversão dos ônus de sucumbência, arbitro honorários advocatícios a serem pagos pela reclamada no importe de 5% sobre o valor a ser apurado em liquidação, considerando os termos do artigo 791-A da CLT. Invertidos os ônus de sucumbência, fixo as custas a serem pagas pela ré no importe de R$9 mil, sobre o valor da condenação, que arbitra em R$450 mil. Doutor Ricardo. Eu vou comentar. Eu entendi realmente que houve aí uma responsabilidade objetiva, porque a falecida, ela, pelo menos uma vez, uma semana por mês, ela tinha que fazer esse tipo de viagem por essa rodovia extremamente perigosa, com risco acentuado. Então, o laudo pericial também não foi uma prova conclusiva, simplesmente falou que a causa principal foi o avanço a entrada na contramão.
mas o próprio laudo afirmou que a estrada estava molhada, então eu entendo que não foi conclusivamente demonstrada a culpa exclusiva da vítima. E, inclusive, o próprio fato das penalidades anteriores que a empresa juntou seria mais um motivo para evitar que ela fizesse esse transporte dirigindo o veículo. Então, eu estou mantendo a proposta. Agora sim, doutor Ricardo. Senhora presidente, primeiro eu queria registrar o recebimento dos memoriais do doutor Caldeira e da doutora. Li com atenção. O doutor Caldeira falou que o memorial dele é petitinho, né? Não, dessa vez ele até passou, aquele memorial dele costuma ser pequeno, mas dessa vez ele fez o mais alentado. Mas eu peço vênia ao relator para divergir. Eu manteria a sentença. Eu não vejo aqui como, senhora presidente, dar pela responsabilidade objetiva como postulado no recurso, porque lastima-se, evidentemente, lastima-se a perda de uma jovem, né? Tão precocemente ceifada. Ela é de 83, salvo engano, né? Nascida em 1983, novembro de 83, e o acidente 17 de setembro do ano passado, né? A completar um ano ainda. Mas a empresa, que se não fornece, sai do espeto, cai na brasa. Se não fornece o carro, a empresa quer arrancar a pele e o couro. Aí fornece, aí vai de ônibus, aí se nem destal permite, acontece um acidente de ônibus, também está sobre a ótica da responsabilidade. E no caso aqui, o laudo é claro em imputar, infelizmente, a imprudência da jovem vendedora, se não me engano como é que chama o nome dela, gente? Quem está postulando aqui são os pais, né? De modo que eu manteria a sentença. Eu manteria a sentença tal como proferida, que deu pela improcedência, lastreado na prova que examinei. Doutor Mauro. Eu, nesse caso aqui, a gente é fruto das experiências que a gente vive na prática. Eu já trabalhei em João Molevade, já trabalhei com o doutor Ricardo em Teófilo Otoni, e fui titular 2 anos em Coronel Fabriciano, na 3ª Vara. E passava por esse caminho aí, né? E eu me lembro claramente de uma vez seguindo, na segunda-feira de manhã, para assumir meu posto lá, estava um dia como hoje, chuvoso, e eu seguia com o meu carro, e à frente do meu carro seguia um outro carro. Nós não estávamos em alta velocidade. De repente, o carro da frente girou na minha frente, deu 2 voltas e atravessou a pista contrária e saiu da pista. Não havia nada, não era uma curva, não havia nada que pudesse ter causado aquilo, não havia excesso de velocidade, nada. Eu parei o carro, desceram as 3 senhoras apavoradas, a sorte que vinha passando na hora um guincho e socorreu, né? Não houve danos materiais. Mas se ela cruzasse a pista no momento em que passava um veículo no sentido contrário, ainda que fosse pequeno, o acidente teria sido de grandes proporções. E isto eu vi diversas vezes, o doutor também, que eu sei que ele atua lá, já deve ter visto, quem passa por aí sabe. Então, eu nesse caso aqui, eu não julgo apenas pensando nisso, mas as regras da experiência nos servem muito. E eu vejo o seguinte, que a partir do momento que o empregador coloca um carro na mão de um empregado e coloca nesta rodovia particularmente, nestas circunstâncias, eu não consigo pensar em culpa exclusiva da vítima, até porque há uma tese, eu já li isso, já assisti até palestra de um professor lá de São Paulo, que ele diz, não existe culpa exclusiva da vítima. Eu não diria com essa radicalidade, mas eu só acho que alguém, a não ser que tenha um intento suicida para cometer um ato, um desatino desse que vai tirar a sua própria vida, né? Então, eu vejo que
Se ela estava conduzindo o veículo e se ainda estivesse fora da velocidade, não foi por prazer, não foi por esporte, foi por trabalho, compromisso de trabalho. Assim eu penso. O veículo foi reparado no próprio dia de viajar, ou seja, não estava em condições, até aquele momento não estava, trocou um pneu, pegou o step, coisa de última hora. Não é assim que se trabalha, não é? Por quê? Porque não vai passear na Zona Sul, vai pegar a rodovia da morte. Todos os dias há acidentes gravíssimos aí, não é? E um descaso total do governo, que as obras vão... Eu fui titular em Coronel Fabriciano em 1999 e até hoje a coisa continua aí, não é? Então, eu peço vênia, doutora, mas eu vou acompanhar o voto do eminente relator. Prevalece, então, o voto do relator por maioria. Assim se decide. Boa tarde, bom trabalho. Acabaram os pedidos de preferência. Agora a ordem de inscrição normal. Pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 26 da pauta. Processo 10.871, dígito 79. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Ricardo Marcelo Silva e Dr. Mauro César Silva. Inscrita para sustentação, doutora Raquel de Souza Silva, pelo reclamante. Doutora Raquel não se encontra presente. Pauta do Dr. Ricardo, processo número 1 da pauta. Processo 10.424, dígito 79. Votam no processo Dr. Ricardo Marcelo Silva, relator, Dr. Mauro César Silva e doutora Juliana Vignoli Cordeiro. Inscrita para sustentação, doutora Júlia Maciel de Lima. Doutora Júlia não se encontra presente. Pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 45 da pauta. Processo 11.661, dígito 70. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Ricardo Marcelo Silva e Dr. Mauro César Silva. Inscrito para sustentação, Dr. Flávio Carvalho Monteiro de Andrade. O senhor está falando por quem, Dr. Flávio? Pela Ré? Pela Unimed? Pela Ré. Desembargador Paulinelli quer antecipar? Se a senhora puder fazer a leitura para mim? Claro. Conheço os recursos ordinários. No mérito, nego o provimento ao recurso do sindicato autor e dou provimento ao apelo da reclamada para determinar que a apuração de feriado se faça tomando como referência o valor equivalente ao dobro de um dia do salário do respectivo substituído. É a proposta de voto, doutor, tem a palavra. Obrigado, senhora presidente. Na pessoa de quem cumprimento a todos. A matéria já é conhecida dessa egrégia turma. Data máxima vênia. O próprio sindicato profissional pactua esse tipo de cláusula, né, como assim o fez na convenção de 2016 e 2018. E depois dele próprio concordar com a cláusula de validação da jornada 12 por 36, vem a juízo reclamar horas extras pelo período em que não havia negociação coletiva específica com o sindicato, que é o sindicato não da atividade preponderante da reclamada, mas o sindicato de categoria diferenciada. E como se sabe, na área da saúde, a jornada 12 por 36 é vista como algo que é benéfico para os trabalhadores, porque eles costumam manter mais de um vínculo de emprego e só pela jornada 12 por 36 isso é possível. Inclusive, é um problema que as empresas da área de saúde vêm enfrentando em outros lugares do Brasil, a tentativa de acabar com o 12 por 36 e tendo tido dificuldades com os sindicatos profissionais. Então, espera a reclamada que seja aí, por uma questão de boa-fé objetiva e ainda pelo princípio da condição mais benéfica, reformada a sentença para que sejam negadas as horas extras pela descaracterização da jornada 12 por 36. Eu vou manter a proposta, a questão já é incorrente aqui, eu mantenho. Senhor presidente, a questão é a seguinte: agora a lei resolveu essa questão da 12 por 36, que foi, por sinal, isso surgiu dos trabalhadores no setor de saúde.
o que se esperava com isso é que eles trabalhassem 12 horas e que efetivamente descansassem 36 horas. Mas a vida fez com que isso não acontecesse. Hoje eles trabalham 12, 36 num, 12, 36 no outro e vão por aí afora. Então, o princípio de saúde lá de trás foi atropelado pela vida. Mas aqui não veio a convenção coletiva desse período. Então, mas de todo modo eu estou divergindo aqui, porque eu manteria a sentença do que deferiu só o adicional. Eu não mandaria pagar horas extras. E quanto aos feriados, também é uma divergência que nós fizemos aqui, a remuneração em dobro se refere ao pagamento dos dias, e não em torno de horas extras. Eu daria provimento para também, nesse sentido, eu mandava pagar em dobro, não hora extra. E também negaria provimento ao recurso, não, aliás, aumentaria o provimento, porque eu fixaria correção pela TR na vigência da Lei 13.467 e retomaria o IPCA a partir da vigência da medida provisória 905/2019. Eu também vou pedir vênias ao eminente relator, mas eu mantenho o que foi deferido na sentença, que é apenas o adicional. E os feriados que foi dado em forma de horas extras, eu daria em forma do dia. Né? E também tem uma limitação imposta na sentença, eu manteria isso. Presidente, o voto já está adaptado. Não me parece. Salvo engano, não, desembargador Paulinelli. Embora o senhor tenha lançado lá, eu até fiz uma anotação que... Você conferiu lá? Aqui Eu creio que não. Também creio que não. Tanto é que a senhora secretária fez uma anotação que... Mas é porque até hoje liberou? não estava, mas depois foi liberado. Agora, essa conclusão que a doutora Juliana leu já é o voto da Câmara. Mas essa conclusão que ela leu, e o que a gente está vendo aqui, não tá, a não. conclusão de... Tá aqui, tá. Deferiu o pagamento das horas excedendo a 8ª diária. Não. É o acordo. Isso é o acordo, é a conclusão, acima. Não tem. Determinar que a apuração de feriados se faça tomando o valor equivalente ao dobro de um dia. Nego o provimento ao recurso do sindicato autor, dou provimento ao apelo, determinar que a apuração dos feriados. Mas só dos feriados. Né? Não deu as horas extras. E tem que manter também a trava colocada na sentença lá, né? Tem que transportar isso para o acordo que nós estamos mantendo. A limitação imposta na sentença. Mas se negou o provimento, manteve, não tem de colocar, não. Tá, do sindicato, não é isso? Tá. E com relação à correção monetária, aí precisa saber se o metismo acompanha. Sim, acompanha. Aí também vai ter que retificar. TR no vigência da Lei 13.467, retoma IPCA-E a partir de 11/11/2019, por força da MP 905/19. Porque aqui no caso ele votou antes de mim. Então, a única alteração, considerando o voto que foi lido, é a questão da incidência da correção monetária, ok, doutor? Que também é Flávio. pretensão agasalhada. Então, nos 2 itens. Prevalece o voto, por maioria, vencido o relator nesse termos. Obrigado, excelência. Boa tarde a todos. Boa tarde. Você vai ter que adaptar. Eu não vi aqui ainda, não. Eu também não tinha visto, não, mas eu já estava olhando. Teve mais um pedido de preferência na pauta do Dr. Mauro, é o processo número 17 da pauta. Dr. Mauro, essa inscrição foi feita agora, tá? É o processo 10.451, dígito 04. Votam no processo Dr. Mauro César Silva, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para apresentação, Dr. José Caldeira Brant Neto. O senhor está falando pelo Reginaldo, doutor? Doutor Mauro, com a palavra. Conheço do recurso ordinário, interposto pela autora, e no mérito dou-lhe provimento parcial para deferir-lhe a justiça gratuita. Doutor Caldeira tem a palavra.
fato é bem alto. Excelentíssima senhora doutora desembargadora presidente, eminentes desembargadores, componentes secretários da turma, nova procuradora, digna secretária. Excelências, esse é um caso interessante. Lendo a inicial, ontem preparando para a sustentação oral, eu vi a inicial tem quase 30 laudas. E há um relato de fatos, o reclamante mostrando, tentando demonstrar ao juiz o assédio que é praticado contra ele no Banco do Nordeste. Vem a defesa também, na mesma toada, e diz tudo o contrário. Aí, vou para a sentença. A sentença, data máxima vênia, fez um juiz, eu fiquei a imaginar, que não sou juiz, já fiz alguns julgamentos de processo na OAB, mas a experiência mostra que o juiz firma aquela convicção e fundamenta. Vejam, Vossa Excelência, o que é interessante nesse caso. Se trata de um trabalhador bancário, Banco do Nordeste, é uma posição boa, lá em Montes Claros. Se fosse em Bocaiúva, era melhor. E, concomitantemente, ele é diretor dos sindicatos bancários, diretor da Associação dos Funcionários do Banco do Nordeste e conselheiro de um Conselho de Previdência Privada dos Trabalhadores do Banco. É uma situação que o banco convive com ela. Ele e o banco teve, inclusive, a oportunidade de demonstrar, e juntando o controle de frequência dele, para demonstrar o seguinte, que ele ficava 50%, trabalhava 50% e faltava 50% dos dias. Então eu fico a imaginar que a prolatora da sentença, a doutora Daniela da Conceição, ela falou, olha, esse trabalhador está aqui pedindo para que cesse o assédio moral contra ele, mas ele já está pegando o boi de ter esse tanto de ausência justificada pelo banco e ainda vem aqui pedir isso. Mas vejam, Vossas Excelências, é um processo curioso, interessantíssimo. Ele não tem um pedido de pagamento em pecúnia. Não pede nenhuma indenização, nenhuma reparação. Os 3 pedidos básicos são cessar o assédio contra ele, lhe dar trabalho e, terceiro, permitir que ele faça os cursos que o banco propicia para os seus trabalhadores. E cessar a má avaliação que ele vem tendo em virtude disso. A sentença disse que a avaliação feita pelos superiores é mais ou menos a mesma da equipe, então que não há nenhum problema, não. Ele não foi discriminado, nem assediado. Mas vejam, Vossa Excelência, as folhas 53 dos autos tem um gráfico, e está até colorido nos autos, que mostra que a autoavaliação dele e a avaliação da equipe é a mesma. Mas, em compensação, veja, Vossa Excelência, abaixo aqui da diretoria, ou seja, dos superiores, é lá embaixo. Ele é super mal avaliado pelos... Tem, inclusive, as folhas 726, um resumo das avaliações, que se vê que a avaliação da equipe é sempre boa. Agora, muito interessante é o seguinte, esse trabalhador alega que o banco, exatamente por causa dessas funções que ele exerce, de representante classista, né, do sindicato de classe, associação e do Conselho da Fundação de Previdência Privada, que o banco vem impedindo a ele, avaliando o mal e impedindo a ele acesso aos cursos e tal. E ele cita um precedente, uma outra ação anterior, que foi julgada procedente, na qual foi reconhecido que o banco destituiu indevidamente de um cargo comissionado e mandou voltar. Essa decisão transitou em julgado. Por isso, voltou o reclamante a sofrer novo assédio agora e ajuizou esta ação.
Logo após o juizamento da ação, logo após, o banco fez uma reunião. Aliás, antes do ajuizamento da ação, esse trabalhador teve o cuidado de fazer uma ata notarial. Levou uma servidora do cartório de notas ao banco para certificar que o computador dele estava desligado. A servidora compareceu, certificou o fato e o banco alegou que isso se deu em virtude que a agência estaria em obras. E ela certificou que não constatou a existência de obra alguma. Esse documento está anexado aos autos. Logo depois do ajuizamento, tem uma ata de folha 768 dos autos, que o gerente geral marcou uma reunião e, iniciando os trabalhos, está a folha 768 dos autos. Iniciando os trabalhos, o coordenador informou que o motivo da reunião seria definir formalmente as atividades desenvolvidas pelo funcionário Reginaldo da Silva Medeiros, considerando que o mesmo iniciou a ação em desfavor do banco, alegando que a agência não lhe repassava atividades laborais, ficando o mesmo ocioso. E aqui nessa reunião definiu-se. O coordenador informou em sequência, tá, sendo que a parte... Com isso, acertou-se que o funcionário, no quarto parágrafo, que o funcionário Reginaldo seria lotado na célula administrativa, logística e tesouraria, que tem a coordenação do gerente executivo, citado aqui. E determinou que esse gerente fizesse uma monitoração do todo o trabalho dele e informasse semanalmente. Vejam, Vossa Excelência, se ele estava trabalhando normalmente, se o banco não estava sonegando a atividade para ele, se ele era apenas um preguiçoso que ficava fazendo atividade sindical, por que o banco fez essa reunião? Para estabelecer as atividades formais dele. Não estava tudo certo? Isso aqui é uma prova sintomática da perseguição a esse trabalhador. Vejam, Vossas Excelências, que essa é uma situação, é um processo muito difícil. É uma prova difícil para o trabalhador fazer. Porque, primeiro, ele só vai conseguir testemunha de ex-empregado. Tanto que quem depôs, como testemunha indicada por ele, foi um aposentado. Ele tinha aposentado recentemente. E quem depôs, a rogo do banco, foi um chefe, inclusive, indicado como um dos que estavam assediando, o assediador. Foi, inclusive, feita a contradita, mas foi indeferida, que ele afirmou que não tem poderes para contratar e dispensar. Mas, Excelência, essa testemunha... Doutor, tem 1 minuto. Perdão, Excelência, eu empolguei com o caso, eu vou ver. Essa testemunha disse o seguinte, que os funcionários do banco se queixavam com o gerente, reclamando que o autor não fazia nada. Ora, Excelência, é evidente que se ele não fazia nada, porque eu não dava trabalho para ele. E esse foi um dos pedidos, que ele fosse retirado da ociosidade do ostracismo. Excelências, o tempo é curto, a matéria é realmente empolgante, mas se vê que veladamente o assédio está comprovado em virtude das atividades por ele. Se o banco não concorda, e é mais do que razoável que o banco, inclusive, não permitisse sequer que ele fizesse qualquer atividade sindical no horário de trabalho. E até o punisse. Caso isso acontecesse, ele não foi punido, Excelência. Não foi punido com uma advertência, com a suspensão, mas foi punido com esse tratamento e com as más avaliações. Daí porque, Excelências, rogando vênia, superlativo, eminente desembargador Mauro, a quem rendemos as nossas homenagens, citando até um fato pitoresco, o tanto que ele é estudioso, Excelência.
Eu conto numa outra oportunidade. Combinado assim, com a palavra do Eu doutor Mauro. peço escusas a Vossa Excelência por ter me alongado, por ter me empolgado muito com o caso, que é realmente muito interessante, mas renovando o meu pedido de vênia superlativo ao eminente desembargador relator, eu espero que ele reflita melhor sobre esse caso, se for o caso, um pedido de vista para analisar melhor as circunstâncias, e que os demais julgadores deem provimento ao recurso na esteira da remodelação do voto do CESP. Justiça, Excelência. Doutor Mauro. Se eu fosse julgar baseado na admiração e respeito que eu tenho pelo doutor Caldeira, era procedência total. Porque o doutor Caldeira é um advogado brilhante e, como eu também sou egresso da advocacia, desde então, desde que comecei lá nos primórdios a acompanhar, fui advogado dos sindicatos bancários e tal, já tinha o doutor Caldeira em elevadíssima conta, né? Mas, me abstraindo dessas circunstâncias, né, analisando objetivamente a prova dos autos, eu, tal como a julgadora de primeira instância, eu não vi elementos para poder caracterizar esse assédio. Ao contrário, realmente, o que me parece que quando os colegas dizem, se queixam que ele não faz nada, é porque, na verdade, ele passa muito tempo ocupado com atividades sindicais, atividades classistas, que o banco nunca proibiu. Mas isso implica até em viagens, ausências, não é? E, consequentemente, isso prejudica a avaliação, prejudica o desempenho e tal. Então, eu não vou me delongar muito, porque o voto analisa tudo isso, né? Todas as provas estão sendo analisadas aqui, mas, em suma, para responder, eu mantenho meu voto. Aliás, nem a justiça gratuita eu daria, doutor. Sou muito radical, às vezes, nesse ponto. Mas o entendimento dos outros julgadores já conheço, já fiz um voto adaptado. Data vênia. Às vezes tem uma dificuldade mesmo nessa prova da inatividade. E nós já analisamos aqui em outras oportunidades em que isso foi reconhecido de fato. Essa situação que o doutor traz agora, a situação que envolve esse processo, e eu até é interessante que eu consigo sentir a indignação do trabalhador. Até porque é o segundo processo, como o doutor sustentou da tribuna, então já não é de hoje que ele vem se sentindo injustiçado, vem se sentindo discriminado. Isso, para mim, é evidente no processo. A questão é que essa condenação ela tem que ser lastreada nas provas que existem nos autos. E, nesse caso específico, o fato dele desempenhar concomitantemente tarefas relativas a tarefas bancárias e tarefas sindicais, eu acredito que tenha dificultado muito essa prova. Porque ele ficava um tempo que eu não sei mensurar, porque isso não tinha essa separação, desempenhando outras tarefas. Então, para dizer que ele estava, igual nós já vimos aqui, em mais de uma oportunidade, que a pessoa é deixada numa sala, às vezes era virado para a parede, era realmente bastante evidente a discriminação. Nesse caso específico, a questão das provas, no meu entender, doutor, para mim, ela não autoriza a condenação. Então, eu estou acompanhando o relator com voto já adaptado, foi nossa divergência no sentido de conceder os benefícios da justiça gratuita. Desembargador Paulinelli. Acompanho também. Assim se decide nos votos do relator já adaptado. Boa tarde, doutor. Pauta da doutora Juliana, processo número 28 da pauta. Processo 10.965, dígito 31. Voto no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Ricardo Marcelo Silva. Inscrita para sustentação, doutora Andréia Santos Silva. Doutora Andréia não se encontra presente. Pauta da doutora Juliana, processo número 12 da pauta. Processo 10.446, dígito 46.
Votam no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulelli de Carvalho e doutor Ricardo Marcelo Silva. Inscritos para sustentação, doutor Alain Elber de Oliveira, aqui inscrito pela Ré, e doutor Luiz Antônio de Alvelar Bergamini, segundo, aqui inscrito pelo reclamante. Doutores, eu estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamada, exceto no que diz respeito à prescrição total e do apelo adesivo do autor, no mérito negando provimento a ambos. Com a palavra? Perfeito. Senhora presidente, relatora, boa tarde. Na sua pessoa, eu cumprimento todos os membros. O doutor está falando pelo autor? Eu estou falando pela Ordem dos Advogados do Brasil. Ah, pela Ré. Então, Sim. Por favor, pode iniciar. Porque, na verdade, ele que for o recorrente, ele tem que recurso Adesivo. Eu entendo que ambos são recorrentes. Pode deixar. Excelentíssima senhora presidente, mais governadores, membros do Ministério Público, colegas. Excelência, eu vou me ater apenas à questão do recurso do autor do dano moral. O juiz Acó alegou que, na verdade, o prejuízo do autor era simplesmente o prejuízo material. Só que no nosso entendimento, da Tavênia, o prejuízo do autor, sim, tem um dano moral e psicológico, pois desde 2006 ele tem tido esse tratamento diferenciado. Nas palavras dele, ele sempre comentou lá conosco que, por ele trabalhar na OAB, justamente no setor de arquivo, que é no subsolo, todos os colegas que tiveram o tratamento diferenciado, que foi a promoção sem ter o curso superior, tinham um salário muito maior do que o dele, e ele, ao longo desses, praticamente, são 14 anos de curso do processo, ele sempre teve esse tratamento diferenciado, percebendo um salário menor com a questão na cabeça dele, de que o tratamento era humilhante e degradante. E, além de tudo, por ele trabalhar no setor que não tinha nenhum reconhecimento. Então, data vênia, a gente requer a reforma da sentença nesse ponto. Agora sim, com a palavra. A gente havia conversado antes, quem falaria primeiro. Boa tarde, excelência. Renovo os cumprimentos. E, preliminarmente, gostaria de, como procurador-geral da OAB, aderir aos votos de condolências que foram registrados no início da sessão. E aproveito, inclusive, para registrar a minha impressão pessoal sobre o assunto e o tema, porque no final do ano de 2019 houve um outro falecimento de magistrado do trabalho e que me deixou especialmente tocado, porque se tratava de um amigo de turma, que formou comigo na minha graduação, o doutor Marcelo Alves Marcondes Pedrosa. E trabalhavam juntos. Ah, sim? Um era auxiliar o Pedrosa era auxiliar do João. Vai em Contagem. Sim. E eu sou muito amigo também da esposa do doutor Marcelo Alves, a Flávia. Sim. Também juíza do trabalho. Isso. Então é colega de turma do senhor também? Sim. Não. Ela não. Não, ela não. Ela formou antes dele. Eu acho que ela se formou em outra instituição. Mas então, em nome da OAB, nós gostaríamos, da advocacia, gostaria de aderir a esses votos de condolências com todo o sentimento que o momento pede. Bom, em relação ao caso concreto posto em julgamento, poucas ações na nossa vida de advogado nos dão a impressão de que a derrota jamais será compreendida, jamais será assimilada, porque geralmente o advogado, mesmo não gostando da derrota, quando o ato decisório é bem fundamentado, ele racionalmente adere àquele pensamento. E sem, obviamente, desmerecer o trabalho do juiz de primeiro grau, sem de modo algum denegrir o que foi feito em primeiro grau, mas nós estamos diante de uma sentença que, pessoalmente, eu, mesmo que haja a sua confirmação, confesso que vou levar na minha vida este caso como mais um naquela bagagem dos casos em que a gente foi derrotado e não concordou com a derrota de modo algum.
A sentença de primeiro grau, se Vossas Excelências me permitem esse registro do que se disse literalmente, registra o seguinte: a pretensão do autor consiste em ser promovido para o cargo de assistente de registro e processos, na data de 1º de janeiro de 2007, quando foi designado para o cargo de provimento em comissão, de chefe de setor de arquivo de processos. Ou seja, o reclamante, ora recorrido, obteve o enquadramento e não gostou desse enquadramento. Considerava que deveria ter sido enquadrado em outro cargo. E o raciocínio condutor da sentença nos diz o seguinte: em sua defesa, a reclamada sustentou que a mencionada promoção somente pode ser concedida a trabalhadores que possuem formação em curso superior, qualificação supostamente detida pelos paradigmas mencionados na exordial, sendo este o principal óbice à pretensão do reclamante. E a sentença, então, prossegue. De fato, analisando os autos, constato que o plano de cargos e salários da reclamada exige formação em curso superior. Ocorre, porém, que, após ser intimada para trazer aos autos os diplomas de curso superior dos empregados indicados na exordial, a reclamada confessou que nenhum deles possuía o mencionado título à época de suas respectivas promoções. E, de fato, isso acontecia. Os supostos paradigmas não tinham curso superior ao tempo da promoção. Por isso, a sentença concluiu assim: nesse contexto, considero que o procedimento adotado pela reclamada consiste em violação ao princípio da isonomia, configurando tratamento desigual para pessoas que se encontram em idêntica situação. Por tais razões, o motivo foi julgado procedente e o reclamante obteve o reenquadramento no cargo que pretendia, segundo a petição inicial. Alguns equívocos devem ser apontados nessa sentença que justificam esse inconformismo, eu diria, definitivo sobre o caso. O primeiro equívoco da sentença: a promoção na OAB não se baseia apenas em escolaridade. A descrição das regras de promoção fazem menção tanto à escolaridade como aos conhecimentos. Então, o artigo 17 do Plano de Cargos e Salários diz que o empregado deve preencher os requisitos mínimos previstos para o cargo, como experiência e escolaridade ou conhecimentos. Ou seja, os conhecimentos pessoais do trabalhador servem também para justificar a promoção. E, por estas razões, por conta destes atributos pessoais, aqueles trabalhadores mencionados pelo reclamante na sua petição inicial, Marcele, Daniela, Armando e Ivair, foram promovidos para o cargo vindicado também pelo reclamante. E o reclamante não. Mas, curiosamente, o reclamante também menciona o caso de uma outra trabalhadora, Márcia Godoy, que seria supostamente titular do cargo a que ele aspirava, justamente por também ser chefe de um setor, e todos os nomes que eu mencionei aqui eram chefes de setor. Mas, quando se verifica na ficha funcional da trabalhadora, desta, Márcia Godoy, ela nunca ostentou o cargo postulado pelo reclamante da sua petição inicial. Ou seja, nós estamos diante de um caso em que o postulante menciona o nome Márcia Godoy e diz: eu quero ter o cargo de Márcia Godoy, porque ela não tinha escolaridade, eu também não tenho, mas eu sou chefe e ela também é. Só que ela nunca teve aquele cargo por ele reclamado. Então este é um equívoco que também merece ser mencionado. Ou seja, o reclamante faz uma comparação, usa um paradigma, um caso concreto de um trabalhador que não ostenta o cargo por ele almejado. Também deve ser mencionado o caso e o fato de todos os trabalhadores até agora utilizados como paradigma, à exceção da Márcia, porque essa não tem o cargo, ou seja, Armando, que trabalha no setor de tesouraria da OAB, recebendo diariamente advogados. Ivair, que trabalha no setor de administração, recebendo prestadores de serviço e fornecedores de produtos para a OAB. A advogada Marcele, que trabalha no setor de sociedades de advocacia e recebe os representantes das sociedades, atende. Estas pessoas todas recebem demandas de terceiros, de pessoas externas,
e recebendo a demanda, tem a função de interpretá-la, obter, construir uma decisão esclarecida sobre essas demandas e apresentar ao público. Ou seja, são cargos, são funções, são pessoas que têm uma inserção nos atributos e na rotina do trabalho da OAB que exige realmente um tratamento especial. São pessoas escolhidas a dedo para exercer essas funções. E aqui nós não estamos de modo algum desmerecendo, já que eu usei o primeiro nome para identificar os paradigmas, vou falar também do nosso reclamante Ronaldo, um trabalhador da OAB que merece todo o respeito, o seu cargo não tem menor dignidade, mas a verdade seja dita, ele não atende ao público, ele trabalha exclusivamente no setor de arquivos. Então, as suas funções não têm similaridade alguma com aquelas das descrições do cargo que ele almeja obter. Ou seja, o Ronaldo está obtendo aqui um enquadramento num cargo cujas atividades jamais serão por ele desempenhadas. E este é também um dos equívocos da sentença que nós temos de registrar e analisar, esclarecer, burilar para que a verdade venha à tona. As funções do trabalhador Ronaldo, ora reclamante, dizem respeito exclusivamente à gestão de papéis, documentos e arquivos. Ele não faz atendimento ao público externo. E é por isso que ele não foi promovido. Não foi por uma discriminação. Aliás, como eu saliento da tribuna, e foi dito ao longo do processo, o reclamante em questão tem esta reclamatória pendente de julgamento perante a Justiça Estadual desde o ano de 2016, se eu não estou enganado, e desde então ele continua trabalhando na OAB, ostentando o mesmo cargo, e jamais se cogitou dispensá-lo por esse motivo. Por quê? Porque a Ordem dos Advogados do Brasil, até pelas suas funções legais e pelo que se espera dela, não faz perseguição e não trata de maneira discriminatória seus trabalhadores. Então, a questão foi absolutamente objetiva. Como o reclamante não tem em suas atribuições de trabalho... Doutor, o prazo está encerrado. Perfeito. Está encerrado ou 1 minuto? Pode ter mais 1 minuto. Perfeito. Vou encerrar então em 1 minuto, Excelência. Como então as atribuições do reclamante têm uma finalidade e uma característica absolutamente distinta daquela dos casos citados como paradigma, a Ordem dos Advogados do Brasil jamais o enquadrou como o cargo por ele vindicado, mas sim lhe deu uma promoção que era o cargo de chefia do setor de arquivos. Por estas razões, portanto, senhores julgadores, a Ordem dos Advogados do Brasil clama pela efetiva justiça neste caso, que consiste aqui no provimento do seu recurso ordinário com julgamento a total improcedência dos pedidos. E, ademais, que seja também retirada a pena de litigância de má-fé que lhe foi imposta pela sentença de 1º grau. Muito obrigado. Eu vou iniciar pelo pedido de indenização de danos morais. Eu realmente não percebi a comprovação de prática pela reclamada de tratamento humilhante, degradante, e mesmo que fosse uma dor psíquica, moral, que justificasse o deferimento da parcela, eu estou mantendo a improcedência. No tocante ao recurso do reclamado, eu vou fazer análise como deve ser feita, ou seja, nos termos em que foi apresentada a defesa. Então, na sustentação oral foram mencionadas a questão da avaliação e a questão de não atendimento ao público externo. Isso não consta da defesa. A defesa, e para ser bastante fiel ao que foi falado, a única coisa que a defesa levantou como óbice ao pedido de recebimento do valor correspondente ao cargo de assistente de registro e processo foi que tal cargo somente é possível aos portadores de formação de nível superior. O que falta ao obreiro foi essa defesa da ordem. Então, vai ser nesses termos em que vai ser feita a apreciação. E, no caso específico, houve a prova contundente de que havia uma prática, aliás, uma prática em desacordo, inclusive, com o que está no plano de cargos e salário da própria OAB. Que significa que
que as pessoas em que são nomeadas para um cargo de chefia, elas passam a ter direito ao cargo de assistente de registro e processo. Simples assim. Então, já foi mencionado quanto a vários outros, e essas pessoas não tinham, aliás, a OAB não trouxe aos autos prova nenhuma de que essas pessoas tivessem formação nível superior, assim como o reclamante também não tinha. Então, nesse sentido, sim, foi um tratamento diferenciado, e é por esse motivo que eu estou mantendo integralmente a sentença e minha proposta de voto. Desembargador Paulinelli. Estou acompanhando o voto. Doutor Ricardo Marcelo. Senhor presidente, é o tal negócio. Tudo isso que o doutor que sustentou pela OAB disse, pode até ser a expressão da verdade. Eu até acredito que seja mesmo. Porque, pelo respeito que devoto à veneranda Ordem dos Advogados do Brasil, né, de onde sou egresso, sob o número 51.917, né, e pretendo voltar, que eu não me formei juiz, não me formei, eu sou bacharel em Direito, e a ordem concedeu o direito de advogar, e eu pretendo voltar para lá. Mas essa realidade que foi dita aqui não está estampada nos autos, né? Então, diante disso, eu peço vênia à sustentação para acompanhar a relatora, e também, tal como a eminente relatora, não contemplei nos autos qualquer prática que pudesse agasalhar um pedido de indenização por dano moral. Acompanhe você. Por unanimidade, assim se decide. Obrigado, excelências. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Pauta da doutora Juliana, número 8 da pauta. Processo 10.394, dígito 05. Voto no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Ricardo Marcelo Silva. Inscrito para apresentação, doutor Leonardo Nisa. O senhor está falando por quem, doutor Leonardo? Pelo reclamante, para recorrente. Pela Cristina Camargo? Cristina. Conheço o recurso apresentado pela autora no mérito, dou-lhe parcial provimento para condenar a réu ao pagamento adicional de insalubridade em grau médio durante a contratualidade, a incidir sobre o salário mínimo, com reflexo em férias acrescidas de 1/3, 13º salários, FGTS mais 40%. Após estando-se em julgado dessa decisão, deverá refornecer ao autor do PPP, fazendo constar o labor em condições insalubres, agentes biológicos, um prazo máximo de 10 dias, após intimação específica, sob pena de multa diária de R$50 a favor da autora, em caso de descumprimento da obrigação. Honorário de sucumbência a favor do advogado da demandante, um percentual de 5% do valor que se apurar em liquidação. Invertidos os ônus da sucumbência, custos no importe de R$40, apurados sobre o valor da condenação de R$2.000 pela ré. Doutor, tem a palavra. Sim, isso é só uma questão. Uma correção. Está sendo mencionado que eu falei o adicional em grau 20%. É grau máximo. A minha dúvida é essa. É. Excelência, o voto atende aos anseios da recorrente, aguardarei eventual divergência. Desembargador Paulinelli. De acordo. Doutor Ricardo Marcelo. Pediu, vai ter. Devia manter a sentença dos seus próprios fundamentos. Ainda pode respirar. Vai pedir não, aqui o freguês pede e ganha. Eu acho que o próximo é meu também. Não, eu divido, eu manteria a sentença. Ah, tá. Então, assim se decide por maioria. Os votos da relatora. Acho que o próximo é meu. Pauta do doutor Ricardo, processo número 6 da pauta. Processo 10.575, dígito 64. Vota no processo, doutor Ricardo Marcelo Silva, relator, doutor Mauro César Silva, doutora Juliana Violi Cordeiro. Inscrito para ostentação, doutor Leonardo Nisa, aqui também pelo autor, só está falando pela Lolisa. Lolisa Dayana, recorrente. Doutor Ricardo, quer antecipar? Conheço e nego. Excelência, Doutor, tem palavra. boa tarde. Primeiramente, a Vossa Excelência, que preside essa egregia turma, demais julgadores, representantes do Ministério Público, colegas.
Diante da decisão do ilustríssimo relator, peço vênia, até porque, excelências, o caso é idêntico ao anterior. Então, acho que não vou explanar muito, porque é um caso já bastante conhecido por vossas excelências. Trata-se de um pedido de insalubridade em razão de a recorrente exercer a função de faxina dentro de uma das escolas públicas de Belo Horizonte, e nós todos sabemos que a quantidade de alunos e o fato da escola ter o programa Escola Aberta torna-se os banheiros nitidamente públicos, com frequência diária de aproximadamente 400 a 500 pessoas que utilizam esses sanitários. Razão pela qual encaixa como uma luva a súmula 448 do TST. Então, nesse sentido, demais jogadores, é o que se pede para que seja avaliada essa aplicação da súmula 448 em razão da quantidade de pessoas que utilizam esses sanitários e o programa Escola Aberta, que torna o banheiro público também. Então, peço vênia ao voto do ilustre doutor Ricardo Marcelo para que seja dado provimento ao recurso. Senhor presidente, a meu sentir, súmula, a não ser as vinculantes do Supremo, não pode declarar direito. Acho que essa súmula 448 do TST viola o princípio da legalidade, porque viola o artigo 113 da Constituição, que fala que lei, não fala nem que é ordinária ou complementar, definirá a competência, o modo de existência, o exercício da sua jurisdição da Justiça do Trabalho. Essa súmula, inclusive, viola a própria súmula do Supremo, que quem fixa isso, esses normas regulamentares, é um órgão do Poder Executivo, seja ele qual for. Então, eu não vejo aqui que tenha tido trabalho em galeria nos modos que fala a norma regulamentar. Portanto, eu peço vênia à sua sustentação, mas eu confirmo os termos da sentença. Doutor Mauro César. Também peço vênia para acompanhar o voto do eminente relator. Doutor, eu fico vencida. Muito obrigado a todos. Boa tarde, bom trabalho. Aqui, ó. Isso. 10.575. Aqui? Né? Aqui embaixo? Aqui? Ah, não. Achei que fosse no embaixo. Nem se corta. Esse? Ai. Nem se corta o barato. Totinho. Só conclui? Tudo assim. Tote. Vou liberar. Acho que só tem que liberar agora. Era o primeiro filho com o nome Totinho. Isso. Deixa eu ver se ele sai. Vou fechar. Sai. É isso? Pai que é 92, que é de 28. 4 de agosto, 28. 49. Pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 28 da pauta. Processo 10.874, dígito 75. Voto no processo, Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Ricardo Marcelo Silva, Dr. Mauro César Silva. Inscrito para apresentação, Dr. Elias Negim Neto. Dr. Elias, inscrito pelo reclamado, não se encontra presente. Deixa eu falar. A minha está aqui. Eu não aplico esse TK conjunto, teste. Pauta da doutora Juliana, processo número 11 da pauta. Processo 10.442, dígito 75. Votam no processo doutora Juliana Vignoli Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Ricardo Marcelo Silva. Inscrita para apresentação, doutora Glena Duarte. Pode falar da tribuna, doutora, que a senhora vai só assistir. Só assistir? Boa tarde, excelência. Tinha uma explicação do doutor Renato. Isso, o doutor Renato estava inscrito, mas ele não pôde, aí eu vou só
Só assistir mesmo. Estou conhecendo o recurso no mérito, negando provimento. Obrigada. Obrigada. Boa tarde. Boa tarde. Pauta da doutora... Desembargador Paulinelli. De acordo. De acordo. Doutor Ricardo Marcelo, unânime, doutora. Pauta da doutora Juliana, processo número 46 da pauta. Processo 12085, dígito 34. Votam no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Ricardo Marcelo Silva. Inscrito para apresentação, doutor José Vitor Vieira Diniz. O senhor está falando por quem, doutor José Vitor? Pela reclamada azul. Doutor, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pela Azul no mérito dando parcial provimento para restringir a condenação ao pagamento de horas extras, a linha C e D, decisão recorrida, o período contratual em que a prestação de serviço do autor se deu no aeroporto de Confins a partir de 1º/12/2015, reduzindo o valor da condenação para R$30.000 e das custas para R$600. O doutor tem a palavra. Senhora presidente, se não houver divergência... Desembargador Paulinelli. De acordo. Doutor Ricardo. Eu peço vênia, senhor presidente, mas como ele foi apenado com a pena de confissão, eu proveria, exatamente a pena de confissão, a recalcitrância dele impediu a empresa de fazer a prova que lhe incumbia mediante o que é a oitiva dele. Então, eu absolveria de pagar diferença salarial por equiparação, horas extras e horas extras. Além do mais, proveria para conceder para fixar a atualização monetária nos termos da Lei 13.467 de 2017, pelo TR, e após a medida provisória 905/19, retomaria o IPCA, a divergência. Quanto à questão da confissão, só para não deixar isso assim sem análise, a questão foi apreciada na decisão que, apesar da confissão reconhecida, a decisão se lastreou nas provas produzidas, inclusive a requerimento da própria ré. Justamente. Você, eu não tinha nem ouvido a testemunha. Exatamente. Mas, enfim. Assim se decide, doutor, então, por maioria. Obrigado, boa tarde. Pauta do doutor Marco Antônio, processo número 21 da pauta. Processo 10.729, dígito 04. Votam no processo doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, doutor Ricardo Marcelo Silva e doutor Mauro César Silva. Inscrito para apresentação, doutor Fabrício Nascimento Leal Godinho. Doutor Fabrício não se encontra presente. Pauta do doutor Mauro, processo número 20 da pauta. Processo 10.573, dígito 85. Votam no processo doutor Mauro César Silva, relator, doutora Juliana Violi Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para apresentação, doutor Luiz Fabiano Ferreira de Melo. O senhor está falando por quem, doutor Luiz? Doutor Mauro. Conheço dos recursos ordinários interpostos pelo reclamante, pela primeira reclamada e no mérito nego-lhes provimento. Cumprimento a presidente dessa turma, a pessoa de quem também cumprimento os demais presentes, o eminente relator. Eu gostaria somente, o nosso recurso ele é bastante breve, somente se tratando da questão de metas do supervisor, premiação por metas, e a empresa juntou aos autos, inclusive, o documento nomeado Meta Supervisor, demonstrando que no segundo semestre de 2015 não foi alcançada essa meta, esse objetivo da empresa, motivo pelo qual o reclamante então não faria jus a receber a dita premiação. Nesse ponto, então, eu peço vênia, discordando da proposta de voto do relator, requerendo que seja reformada a sentença de primeiro grau para negar ao reclamante o pagamento dessas verbas. É o que se pede. O senhor está falando dessa questão do bônus, não é isso? De Isso. 1,6 salário do reclamante, não é isso?
Eu estou entendendo que, nos termos da súmula 451 do TST, fere o princípio da isonomia e institui vantagem mediante acordo coletivo ou norma regulamentar que condiciona a percepção da parcela participação nos lucros e resultados ao fato de estar o contrato em vigor na data prevista para a distribuição dos lucros. Então, se diante disso, eu entendo que isso não pode prevalecer dessa forma, né? Então, por isso eu estou negando provimento ao recurso da reclamada. Porque também estou negando provimento ao recurso do reclamado, mas não me parece que isso é um entendimento da turma aqui. Diversas divergências aqui, doutor Mauro, mas eu vou pedir licença para poder pedir vista desse processo. Fique à vontade. E aí retorna, vai ser reincluído em pauta, vai ter a intimação, só não vai ter possibilidade de fazer nova sustentação da. Tá bem? Então, ok. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 5 da pauta. Processo 10.182, dígito 58. Votam no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Ricardo Marcelo Silva e Dr. Mauro César Silva. Inscrito para apresentação, Dr. Fabrício Nascimento Leal Godinho. Dr. Fabrício não se encontra presente. Pauta da doutora Juliana, processo número 48 da pauta. Processo 12.450, dígito 14. Votam no processo doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, doutor Ricardo Marcelo Silva. Inscrita a apresentação, doutora Neiva Schuvartz. A senhora está falando por quem, doutora Neiva? Pelo Eldinho Fernandes de Oliveira. Conheço dos recursos no mérito do parcial provimento a ambos os apelos, sendo ao da ré para determinar que na apuração das horas extras seja observado o banco de horas instituídos nas convenções coletivas de trabalho juntados aos autos e ao do autor para fixar que devem ser aplicados como adicional de horas extras os adicionais de 50% sobre as 2 primeiras horas e 100% sobre as demais horas extras. Para fixar que nos períodos em que não constantes os contores de ponto, deve ser observada a jornada firmada na inicial para condenar a ré ao pagamento de 1 hora extra por dia de trabalho, quanto ao período em que não constantes os controles de ponto, com os demais parâmetros e reflexos das demais horas extras deferidas. Para deferir reflexos das horas extras relativas ao intervalo interjornada em repouso semanal remunerado, férias acrescida de 1/3, 13º salário, aviso prévio e FGTS mais 40%, observada a súmula 264 TST e OJ 394 STI 1 do TST. E ainda para excluir a determinação de limitação da liquidação às quantidades e aos valores assinalados na causa de pedir no rol dos pedidos. Mantido o valor da condenação, declarando em linhas gerais. A conclusão, doutora, tem a palavra. Cumprimento a todos, na pessoa, né, na excelentíssima senhora presidente. Doutora Juliana, eu só não entendi aqui, perdão, né, com relação ao intervalo intrajornada. Eu peço perdão a esse e a diária, não sei se me passou aqui na desapercebida do voto. Peço perdão. 1 hora extra nos dias em que não constante controle de ponto. E com relação à diária de viagem? Diária de viagem. Eu peço perdão, mas... Negou. Está mencionado a diária de viagem mesmo. Negou o provimento. Negando o provimento? Bom, com relação às questões das diárias de viagem, então, que os demais pontos, né, foram procedentes, o que o autor... empregado, ele tem alguns demonstrativos desses manifestos de viagem. Nesta situação, o autor junta ao processo apenas demonstrativamente. Então, esta limitação não faz sentido porque ele trabalhou durante todo o período fazendo as mesmas rotas. Então, é um ônus
né, um ônus demasiado ao reclamante que ele tivesse todo o período. Então, o que eu peço, Vene, que eu gostaria demais que isso fosse analisado, porque ele trabalhou nessa empresa muito mais de 5 anos. Eu até fiz um cálculo ali, ele teria trabalhado em dias úteis mais de 1.000 dias. Então, assim, considerar a diária de viagem apenas por uns 30 ou 40 demonstrativos, eu reitero esse pedido, né, de não ter essa limitação, né, e também com relação à limitação dos valores, que me pareceu, embora um pouco confusa a sentença, me pareceu que foi limitado aos valores, o que não é possível, né? A limitação de valores que foi impostos não estavam, então foi afastada. Então, só com relação a essa questão das diárias de viagem, para não ter essa limitação a esses diários, que são uma espécie de, não é um diário de bordo, mas é um manifesto, que o reclamante não tem condições de ter todos eles. Então, realmente, eu reitero esse pedido, porque ele foi lesado durante todo o período contratual. Eu realmente, com base nas provas existentes, nos autos, eu entendi que não tem como proceder essa condenação relativamente às diárias. No restante, eu estou mantendo minha proposta de voto. Desembargador Paulinelli. Acompanhe. Doutor Ricardo. Senhor presidente, eu apresento pequena divergência, que nos períodos sem registro de frequência, eu aplicando o raciocínio da UJ 233, eu manteria a sentença que mandou observar a média. Quanto ao intervalo interjornada, a meu ver, qualifica bis in idem, maxi considerando a jornada de 5h30 às 23h30, com intervalo de 30 minutos. Eu acho que não é crível, de modo que eu negaria provimento. Parcialmente vencido o doutor Ricardo, prevalece o voto nesses termos, doutor. Obrigada. Pauta do doutor Mauro, processo número 13 da pauta. Processo 10.308, dígito 10. Vota no processo doutor Mauro César Silva, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita a apresentação, doutora Amélia Maria de Fátimas Reis Rios. Oi? Desculpa, doutora. A senhora, doutora Daniela? A senhora está falando no lugar da doutora Amélia? Amélia desculpa, tá certo. Porque puseram o nome dela aqui. Qual que é o seu nome, por favor? Daniela Gomes. Daniela Gomes. Ela está falando pela reclamante. Doutor Mauro. Conheço dos recursos ordinários interpostos. No mérito, nego provimento ao recurso da ré e dou parcial provimento ao recurso da autora para afastar a declaração de incompetência e acrescer a condenação ao pagamento de diferenças de contribuição a título de previdência complementar sobre as parcelas de natureza salarial deferidas na presente demanda, conforme se apurar em regular liquidação de sentença. Mantenho o valor da condenação. Boa tarde, excelência. Boa tarde, relator e demais membros da mesa. O voto da forma narrada ela é suficiente para reclamada. Eu peço só para reclamante, só peço que os demais votantes sigam o relator, a proposta do relator. Eu estou acompanhando o voto, ficando vencida quanto à atualização quanto à correção monetária. Desembargador Paulinelli. Estou acompanhando também. Assim se decide, doutora, por maioria. Está acompanhando a senhora? Só correção monetária. Está acompanhando a senhora? Não. Ele? Eu acompanho. Eu estou vencida quanto à correção monetária. Prevalece o voto integrador. Então tá. Pauta do doutor Mauro, processo número 39 da pauta. Processo 11.058, dígito 37. Vota no processo doutor Mauro César Silva, relator, doutora Juliana Vignoli Cordeiro e doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrita a apresentação, doutora Érica Monteiro dos Santos. Ela está falando pela Brenda, doutora Érica? Pela reclamante, isso. Pela Brenda. Isso, pela Brenda. Esse não foi pedido, não foi retirado de pauta? Foi. Já avisou isso no início. Não, é porque ele foi colocado aqui de novo diante do Santos. Foi retirado de pauta? Esse processo foi retirado de pauta, foi apregoado bem no início. Ah, sim. Perdão, eu não vi.
servido. Obrigada. Vai ter nova intimação, tá, doutora? Ok, obrigada, Com doutora. possibilidade de sustentação oral, tá? Pauta da doutora Juliana, processo número 43 da pauta, processo 11.907, dígito 46. Voto no processo, doutora Juliana Violi Cordeiro, relatora, doutor Marco Antônio Paulinelli de Carvalho e doutor Ricardo Marcelo Silva. Inscrito para sustentação, doutor Rogério Andrade Miranda. Você está falando pela ré, doutor Rogério? Doutor Rogério, eu estou conhecendo o recurso interposto pelo autor e negando provimento. O doutor tem a palavra. Eu poderia aguardar primeiro voto de Claro. Desembargador Paulinelli. De acordo. Doutor Ricardo. De acordo. É unânime, doutor. Excelência, boa tarde. Boa tarde. Obrigado. Agora é a distância, doutor. Ah, não, é complicado. Isso é um bando. Passos. Olha na pauta do senhor, 24. É o 24, sim. Só um momento, vou ter que localizar o advogado. Isso aí é Passos? Passos. Fui titular lá. Você é da grande. Aliás, pertence à grande São Excelência. Sebastião do Paraíso. O advogado Bem foi lembrado. embora. O advogado foi embora? Sim. Obrigada. Obrigada a vocês. Então, do foro de Passos, pauta do Dr. Mauro, processo 10.657, dígito 49. Voto no processo, Dr. Mauro César Silva, relator, doutora Juliana Violi Cordeiro e Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para apresentação, Dr. Silvio Alves dos Santos. Dr. Silvio não se encontra presente. Obrigada. Ainda a pauta do senhor, tá, doutor Mauro? 34 agora. E depois Tá na é o agulha. 10 do doutor Antônio, tá? Pois não. É para falar a conclusão? A gente passa para o foro de Uberlândia, pauta do Dr. Mauro, processo número 34 da pauta. Processo 10.988, dígito 78. Voto no processo, Dr. Mauro César Silva, relator, doutora Juliana Violi Cordeiro e Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho. Inscrito para sustentação, Dr. Jorge Fernando Carvalho Queiroz Novaes, aqui inscrito pela RÉ, Associação Salgado de Oliveira. Doutor Mauro. Conheço do recurso ordinário, no mérito dou-lhe provimento parcial, no que eu fico vencido, para declarar que a reclamada, na condição de entidade filantrópica, está isenta do recolhimento do depósito recursal e das contribuições previdenciárias cota empregador, e ainda reduzir os honorários advocatícios para 10% sobre o valor da condenação. Doutor tem a palavra. Boa tarde. Boa tarde. Cumprimento a todos. Nesse caso aqui, vou chamar a atenção para a questão da prescrição quinquenal sobre o FGTS, enfatizar aqui o julgamento do ARE 70.912, onde se aplicou aí a prescrição quinquenal, e citar aqui o voto do ministro Marius Goldinho,
onde ele enfatiza que a aplicação da prescrição quinquenal ela seria aplicada aos processos em tramitação quando da prolação quando do julgamento do ARE 70.912. Enfatiza aqui que, no caso da reclamante, o contrato é de fevereiro de 2012 e a ação foi ajuizada em setembro de 2019, ou seja, após o julgamento do ARE 70.912. Então, nesse sentido, aí requer a aplicação da prescrição quinquenal com relação aos recolhimentos de FGTS. Com relação à isenção do recolhimento do INSS patronal, enfatiza a reclamada que foi juntado aí documento novo, né? Uma certidão informando que a análise da certificação está em andamento e nesse sentido, tendo sido aí apresentado todos os protocolos tempestivamente de renovação da certificação, a reclamada faz jus aí à isenção do INSS. Então, nesse sentido, requer aí que os outros desembargadores votantes acompanhem o voto do relator. Sem mais. Doutor Mauro. No tocante, invertendo a análise, no tocante ao segundo tópico, o meu voto não atenderia, mas a maioria entende como o senhor e o voto já está até adaptado a esse entendimento da maioria. E aí atende a vossa pretensão. No caso da prescrição do fundo de garantia, eu estou aqui sustentando que houve a ratificação da súmula 362 do TST no julgamento proferido lá no Supremo. Então, com isso, eu nego provimento ao recurso. Bom, eu estou acompanhando o voto, que já está adaptado. Vou ficar vencida somente em relação à modulação da correção monetária, que eu afastaria. Né? Tem justificado nos demais votos, parece que esse não ficou registrado. Então, fico vencida quanto a essa modulação. Desembargador Paulinelli. De acordo com o voto adaptado. Assim se decide, doutor. Obrigado, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Giovanni. Pauta doutor Marco Antônio, número 10. E agora? Pouso Alegre e Marco Antônio. Ó. Nossa, Você hoje foi para outro lugar? Você hoje foi para outro lugar? Oi? Manda pro 10. Cheguei lá, estava um colega nosso. Não, eu vou estar. Você foi lá, chegar lá. Tá certo, não, eu desço do anexo. Obrigado, Giovanni. Desculpe pedir a você, mas sua colega costuma passar 2 vezes aqui. Agora a gente passa para o foro de Pouso Alegre, pauta do Dr. Marco Antônio, processo número 10 da pauta. Processo 10.446, dígito 30. Vota no processo Dr. Marco Antônio Paulinelli de Carvalho, relator, Dr. Ricardo Marcelo Silva e Dr. Mauro César Silva. Inscrita para sustentação, doutora Ana Carolina da Mota Paz. Doutora Ana Carolina está inscrita pelo autor. Isso, pelo reclamante, excelência. Por quem, doutora? Pelo reclamante. Do Marco Antônio? Doutor Marco Antônio. Eu estou negando provimento ao recurso obreiro e vencido estou dando provimento ao recurso patronal para decotar da condenação o pagamento de indenização por danos materiais decorrentes do transporte de valores. Doutora, tem a palavra. Boa tarde, excelência. Boa tarde. Senhores serventuários, colegas aqui presentes e aí da sessão. Peço vênia para discordar do voto de desprovimento
do recurso e explico por quê. Estamos requerendo que seja reconhecido o período de vínculo trabalhista da admissão narrada na inicial, a partir de 3 de novembro de 2014. Se analisarmos bem, em especial, as peças de defesa, bem como depoimentos pessoais dos prepostos das recorridas, vamos observar a seguinte citação. Primeiro, na ata de audiência de folhas 520, o preposto da primeira reclamada deixou claro: o reclamante foi admitido pela primeira reclamada em 2013 e diz para trabalhar no restaurante. Faço uma ressalva, abro aspas, para explicar que posto e restaurante eram de propriedade do mesmo CNPJ, da mesma reclamada. Não havia nenhuma divergência nesse contexto. Isso sequer foi contestado pelas reclamadas. Ambos admitiam os funcionários que trabalhavam em conjunto, seja no posto ou seja na pequena, como falamos aqui, quitanda que havia por ser um posto de beira de estrada. Ainda, na contestação da segunda reclamada, a mesma frisa que apenas tomou conhecimento de quais eram os funcionários da empresa a partir de 23 de 3 de 2017, quando assumiu a empresa, seja como proprietária. Em momento algum, a mesma contesta o período de vínculo que estamos narrando na inicial. Sendo assim, entendemos que houve uma preclusão consumativa e, portanto, houve anuência tácita aos pedidos da inicial. Passando para as outras provas, temos o depoimento da testemunha do reclamante, que deixa muito claro: entrou para trabalhar para a primeira reclamada, seja no restaurante, seja no posto, em 2011, deixando o trabalho pela primeira vez em 2013. Quando saiu, já estava lá o reclamante. Portanto, se ele não lembra o exato período em que o reclamante estava, ele também deixou claro que quando ele saiu, o reclamante já estava lá. Ou seja, já era funcionário. E ainda disse, ele trabalhou cerca de 5 meses no restaurante e depois passou para o posto. Frisando ainda o depoimento do preposto, ele deixou muito claro que o funcionário, especialmente em sua defesa acostada nos autos, que o reclamante havia iniciado os trabalhos na empresa, no restaurante, e que este sempre trabalhou ali como sócio. Entendemos que, pela unicidade contratual, nos termos do artigo 818 e outros termos da consolidação das leis trabalhistas, o ônus da prova, neste caso, eram das reclamadas. E a mesma não lograram êxito em conseguir afastar o vínculo, até mesmo pelas anuências tácitas que aqui citamos. No que se refere ao recurso da reclamada quanto ao transporte de valores, peço vênia para discordar do voto, pois existe inúmeras provas nos autos de que os funcionários da reclamada, incluindo o reclamante, eram quem ficava responsável pela guarnição, por levar os valores para casa. E não eram valores baixos, era um posto de gasolina em uma rodovia, que é a BR-381, muito movimentada. Todos nós passamos por lá com frequência. E existe prova nos autos, inúmeras fotos, onde ele mandava os recibos. Ele levava diariamente aqueles valores para casa. Ele deslocava em torno de 16 a 17 quilômetros, no mínimo, até a cidade, e um pouco mais até sua casa, que fica um pouco afastada. Todos esses valores ficavam consigo. Existe boletim de ocorrência nos autos que demonstra que, inclusive, o próprio reclamante foi vítima de assalto, ficou preso, ficou como refém na sala. Tudo porque era um posto onde todos conheciam que o reclamante, uma pessoa simples, com uma baixa instrução, inclusive, ficava portador de alta quantia. E já é entendimento pacífico da responsabilidade assumida pelo empregador em casos tais, que deixa na mão de um funcionário valores e a responsabilidade para que ele possa guardar aqueles valores. Devemos ressaltar ainda, quanto à responsabilidade
alta e os riscos inerentes a essa guarnição de valores, temos também nos autos algumas provas, não apenas de assalto, mas também de valores que sumiram e que foram descontados do reclamante. Tudo isso não foi contestado pela reclamada. Por todos os motivos, nós pedimos vênia para discordar e pedir que seja reformada a decisão de primeira instância para que seja reconhecido o período de vínculo de novembro de 2014 até a data que foi anotada a carteira de trabalho, com todos os direitos inerentes, FGTS, verbas rescisórias, horas extras, e ainda que seja mantida a decisão inicial quanto ao dano moral fixado por todos os fatores narrados, incluindo nesses o transporte de valores. Mais uma ressalva que gostaríamos de fazer: embora haja pedido de dano moral por transporte de valores e pelos riscos sofridos ali, na decisão de primeira instância não define o digno juiz primevo que os valores fixados seriam destinados a transporte de valores. Portanto, o dano moral fixado ele para englobar tudo que foi narrado na causa de pedido. Encerro aqui a minha sustentação, peço desculpa pelo nervosismo e desde já agradeço a atenção de todos. Desembargador Paulo Nery. Quanto ao dano moral, eu concordo com o que foi dito da tribuna, só que eu fiquei vencido. Por outro lado, quanto ao período anterior à anotação da carteira, eu entendi que a prova não foi robusta ao ponto de desconstituir a presunção de legitimidade e de veracidade das anotações constantes da CTPS. Estou mantendo a proposta. Doutor Ricardo. É exatamente isso. O período que ele alega que trabalhou na lanchonete, a empresa contestou, porque ele trabalhou na lanchonete mediante prendimento próprio, sendo que tinha só, segundo a alegação, que não foi desmentida. Com relação ao dano moral, na minha compreensão, segurança pública é dever do Estado, não se podendo transferir para o empregador. Eu não provejo a pena nesse sentido. Aliás, provejo para absolver. Doutor Mauro. Eu peço vênia para acompanhar a divergência. Prevalece, então, o voto conforme lido pelo desembargador relator, tá, doutora? Por maioria. Tá joia. Obrigado, boa tarde, bom trabalho a todos. Obrigada, boa tarde. 39, tem não? Acabou a sustentação? A sustentação acabou, a gente passa para as pendências nas pautas.